Paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto com base no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, cujo título é O que Deus exige de nós. Na palavra de Miqueias, Deus revela a sua vontade nas Escrituras Sagradas, ou seja, ele revela os 10 mandamentos no livro de Êxodo, que é o código moral do reino. O código moral, os 10 mandamentos, estão alicerçados no amor, na misericórdia e na justiça. Os 10 mandamentos são válidos para todas as épocas e para todas as culturas. Enfim, é um código que serve para toda a humanidade em todos os tempos, passado, presente e futuro. Cristo Jesus, ao vir para esta terra, ele ampliou o sentido dos princípios morais com o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, descrito no livro de Mateus, capítulo 7, capítulo 5 ao 7. Então, esses três capítulos 5, 6 e 7 fala sobre as bem-aventuranças. Portanto, não basta apenas ser um religioso, uma pessoa praticante de religião. É necessário receber Cristo Jesus no coração e viver amando-o e servindo ao Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. O apóstolo João disse que agradar a Deus não é algo difícil para os seres humanos, não. Está escrito lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 3. Mas o que Deus exige de nós para sermos salvos é algo pequeno, é bastante resumido. E exige apenas 3 expressões e que são cheias de significados, descritas no livro de Miqueias, que nós lemos nessa noite, capítulo 6, versículo 8. Se por um lado agradar a Deus não é algo difícil, por outro lado a salvação exige obediência perfeita. Uma obediência a todos os mandamentos, isto é, não se admite um único tropeço na lei. E diante dessa verdade, que Paulo ressalta que pela obediência à lei, nenhum homem, nenhum ser humano pode ser justificado. Paulo descreveu isso no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 18, e no capítulo 5, versículos 1. Pois todos os homens pecaram, todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Portanto, irmãos, nós somos incapazes de obedecer à lei, uma vez que não há um justo sequer. Não há quem possa fazer o bem. Palavra descrita no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao 20. Mas Deus é conhecedor dessa situação. Ele conhece todas essas coisas. Ele sabe que nós não somos capazes de nos salvar. É por isso que ele nos propiciou um substituto. Ele trouxe para nós
alguém que fosse capaz de nos salvar, alguém que fosse capaz de obedecer a lei em nosso lugar. E esse substituto foi Cristo Jesus. Ele nos substituiu. Ele levou sobre ele as nossas transgressões. Ele morreu, ele entregou a vida dele na cruz do Calvário. E isso não foi feito eternamente. É uma substituição eterna e eficaz. Então, irmãos, todos podem acessar a salvação. Todos podem ser capazes de responder a essa exigência de Deus para sermos salvos. Todos somos capazes de ficar livres da sua ira. Porque não somos nós que fizemos algo. Foi Cristo que fez algo por nós. Uma vez que o homem, o cristão, creia em Cristo Jesus, creia que Ele é Salvador e que Ele é suficiente para nos salvar e nos manter a salvo enquanto nós estivermos nessa terra, se nós crermos, com toda certeza nós vamos ser salvos. Então, mas uma coisa é certa, irmãos. Esse crer não é da boca para fora. Esse crer não é algo superficial. Pois esse crer deve ser revestido de um amor genuíno. Um amor piedoso. Um amor que é característica de Cristo Jesus. Um amor que se resume em praticar a justiça. Um amor que diz amar a benignidade e andar com humildade. Então, irmãos, de tudo que possa querer, Deus só exige de nós 3 passos. 3 passos graduais. 3 passos que são complementares. O primeiro passo, irmãos, é praticar justiça. Justiça é uma qualidade de retidão. Nós somos instruídos todos os dias para que nós venhamos a seguir a justiça. O livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, nos fala isso. Ele nos diz que nós temos de ser cheios do fruto da justiça. Paulo também fala isso em Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Portanto, irmãos, praticar a justiça é andar nos caminhos de Cristo Jesus, fazendo o que é certo, fazendo o que é direito. A palavra de Deus, ela deve ser seguida, ela deve ser praticada, não às vezes, mas todos os dias, em todo o tempo. A palavra, ela tem a função de nos moldar. A palavra transforma. Ela nos ajuda a fazer de nós novas criaturas, novas pessoas. É da vontade de Deus que os seguidores de Cristo façam apenas o que é correto, apenas o que é justo. Isso quer dizer que o ser humano tem de pensar
e agir de acordo com o que Deus diz que é certo ou errado. Não é praticar aquilo que eu acho que é certo para mim. É praticar aquilo que é certo para Deus. Isso está escrito no livro de Deuteronômio, não sou eu que digo. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, fala sobre isso. Está escrito, irmãos. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Então ninguém vai se estabelecer por impiedade. Mas os justos, sim. A raiz deles não será removida. Livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 3. A Bíblia está repleta de promessas incríveis para aqueles que levam uma vida justa, uma vida boa, uma vida honesta, para aqueles que são imparciais, para aqueles que são misericordiosos e aqueles que praticam a humildade. A segunda coisa que Deus exige de nós é amar a misericórdia. Sim, amar a misericórdia. A misericórdia é um sentimento de compaixão. Misericórdia significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. É ser solidário. Solidário com as pessoas que estão necessitadas, com as pessoas que estão sofrendo. A misericórdia vai além do simples compartilhar. Compartilhar monetariamente é também nossa obrigação. A misericórdia exige compartilhamento. Mas o compartilhamento, além de monetário, do nosso tempo. Para que a gente possa se envolver pessoalmente com aqueles que sofrem. E não há limite nesse envolvimento. E esse envolvimento não se restringe somente a determinadas classes de pessoas. Não. A misericórdia pode ser oferecida a todos, independentemente da sua classe social. As pessoas acham que somente os pobres, os miseráveis, é que precisam de misericórdia. Mas tem muita gente abastada, muita gente rica que está precisando de misericórdia. Está precisando de um compartilhamento. Portanto, irmãos, a misericórdia é essencial. O compartilhamento. Não apenas do dinheiro, mas do serviço pessoal, da amizade, do amor, da dedicação. A Bíblia Sagrada, ela destaca a importância da misericórdia. Essa importância que deve ser exercida não por obrigação, mas com alegria. Palavras escritas no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 8. É comum a gente vermos pessoas sendo misericordiosas para aparecer. Para que seu nome apareça na mídia, para que seu nome apareça, para que as pessoas falem, olha, aquela pessoa é uma pessoa boa. Mas essas pessoas que fazem isso já receberam seu galardão. Ou seja, receberam as honras do homem.
Mas o importante é nós recebermos os frutos que vêm de Deus. Porque Deus honra aqueles que são misericordiosos verdadeiramente. Sabe, irmãos, o amor e a bondade são atributos de Deus. Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é bondoso. E por ele ser assim, é que ele exige que todos nós, seres humanos, sejamos como ele, bondosos, misericordiosos e que amamos ao nosso próximo. Uma pessoa misericordiosa também ama a Deus. E se ela ama a Deus, por extensão ela ama também o seu próximo. A pessoa misericordiosa, ela sente a dor, ela sente a miséria dos seus próximos. Então ela sente aquilo que o seu semelhante está passando. E por isso ela faz tudo para ajudar. E tem um detalhe, ela faz tudo para ajudar sem olhar para aquele que ela está ajudando. Palavras descritas no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 31, e por extensão em Mateus, capítulo 7, versículo 12, e também no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Uma coisa é certa, o amor que nós dedicamos a Deus não é manifesto por sentimento, não é manifesto por palavras. O amor que nós dedicamos a Deus deve ser manifesto por ações. Ações. Palavras o vento leva. Sentimento passa. Mas as ações praticadas pelos misericordiosos ficam para sempre. E é isso que Deus deseja de nós. Sim, é isso que Ele deseja de nós. Que a gente possa mostrar a bondade e a misericórdia aos nossos semelhantes e que os amemos com essas qualidades, amor e bondade, tendo sempre o prazer de ajudar os outros, principalmente aqueles que precisam. Ajudar, nós podemos ajudar todos, sem exceção. Mas nós precisamos principalmente ajudar aqueles que estão necessitados de ajuda. Terceira coisa que Deus exige de nós é andar humildemente. E andar humildemente é uma consequência dos dois primeiros. Sim, é uma consequência dos dois primeiros. Então, andar humildemente surge praticamente ao praticarmos a justiça e amarmos a misericórdia. Quando nós reconhecemos que tudo que temos e tudo que somos não são méritos nossos, mas vem de Deus, quando nós reconhecemos que somos dependentes de Deus, dependente em tudo, até para dar um passo nós dependemos de Deus. Quando reconhecemos isso, consequentemente somos também humildes, pois a humildade é um produto final.
um produto final dessa relação que nós temos com Deus. Uma relação maravilhosa com Deus. Portanto, irmãos, andar humildemente é andar em obediência. É reconhecer o nosso lugar diante de Deus. Deus é o Senhor. Deus é o Criador. Um Deus eterno, imortal. Um Deus autossuficiente, enquanto que nós somos criaturas mortais. Somos finitos, dependentes e servos adotados. Nós somos adotados como os filhos do Deus Altíssimo. Está escrito: guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos. Palavra descrita lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 13. Esse deve ser o verdadeiro adorador. Um adorador que adora, honra, glorifica e serve ao nosso Deus. Então Deus deve ser adorado por nós, deve ser honrado por nós, deve ser glorificado por nós e servido. Porque quando nós estamos servindo aos nossos semelhantes, automaticamente também estamos servindo a Deus. Nós viemos dele. Nós viemos de Deus. E por ele devemos viver. Sim, devemos viver por ele, para ele e por ele. Numa esperança de que um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Deus. Um dia nós vamos nos encontrar para prestarmos contas daquilo que nós praticamos nessa vida, daquilo que nós fizemos com ele, com o que ele nos deu. Porque a cada um ele dá algo para ser usado em prol do seu reino. Portanto, irmãos, nós devemos ser humildes em todos os momentos. Enquanto nós estivermos nesta vida, nessa terra, nós precisamos ser humildes. Humildes para nos sentirmos fortes, alegres, com saúde e desfrutando a vida. Sim, desfrutando essa vida. Mesmo nas tristezas, mesmo com dor, mesmo na doença, quando não temos saída, estamos desanimados, mas assim mesmo, em qualquer circunstância, precisamos ser humildes. Essa humildade, com toda certeza, nos fará sentir seguros. Sim, nós nos sentimos seguros. Nós vamos nos sentir felizes, porque nós reconhecemos que nestas situações nós somos semelhantes a Cristo Jesus. Estamos seguindo os passos deles. Aqueles que realmente amam a Deus se preocupam em fazer a sua vontade. Se preocupam em praticar a justiça. Se preocupam em amar, em sendo misericordiosos e andando humildemente. É isso que Deus exige de nós. Praticar a justiça, amar e sendo misericordioso e andando humildemente. Com isso, somos incentivados a nos esforçar. Nos esforçar para agir e ser melhor daquilo que somos,
para agradar a Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.